O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, esteve aqui, nesse lugar em que o senhor está. Grande deputado. E discutiu conosco aqui a reforma política. Ele pretende, por exemplo, aprovar, se é que vai ser possível, se quer votar isso, uma reforma política que faça com que as eleições tenham financiamento público e também haja uma combinação de voto em lista com voto no candidato. O senhor tem algum modelo, alguma proposta para reformar a política de tal maneira que não seja tão frequente o emprego do mal feito? Bom, eu penso, né, que a reforma política que importa para o povo seria aquela que diminuísse a distância entre a promessa da véspera da eleição e a governança no dia seguinte. Né, o povo brasileiro tem como regra que política é tudo um bando de mentiroso, porque não há responsabilidade nenhuma na véspera da eleição. Né? E a segunda grande questão que o povo gostaria de ver numa reforma política é aquela que diminuísse, ou alguma coisa que diminuísse a influência do dinheiro, especialmente do dinheiro sujo, né, na política. Né? E isso não vai acontecer. Não vai acontecer por uma circunstância bastante simples, doída, mas bastante simples. É que as instituições em vigor geraram a representação que nós temos. Sim. E essa representação que nós temos detém o monopólio de mudar as instituições. A pergunta simples é, por que alguém beneficiado por uma institucionalidade que lhe deu origem vai mudar isso em desfavor? Claro. Aquela que eu proponho é financiamento público de campanhas, na verdade uma coisa mais radical ainda, que jamais acontecerá, mas a minha ideia seria assim, nós deveríamos acabar com toda a parafernália que enfeita a política, que aumenta a taxa de ilusão, de ilusionismo da política. Então, a ideia seria o financiamento público da campanha, porém, sob gestão do Tribunal Superior Eleitoral, que unificaria e padronizaria as linguagens. Nós já acabamos com o negócio de camiseta, já acabamos com o negócio de showmício. Então, estamos andando numa direção que poderia ser feito. Falta agora acabar com o grande abuso da marketagem, né? E suas faraônicas contas. Né? Porque disse gratuito, mas o povo precisa saber que o governo, a sociedade brasileira, paga cada segundo daquele horário eleitoral, por preço cheio de tabela. Só o governo paga. Exato. Aliás, uma proposta do senador Fernando Henrique Cardoso. Sim, senhor, exatamente. E isso disse gratuito ainda para debochar do cidadão que está sofrendo na porta dos hospitais. Mas quando o senhor fala acabar com o espetáculo da marketagem, isso significa que os programas eleitorais teriam que ser, por exemplo, como? Não, eu não sou nada contra a criatividade, mas na minha ideia, que não acontecerá jamais. Nunca. Cada um tem. Não acontecerá do Fontana também. Então, do Fontana também não? Não, zero. Por aquela contradição. Quer dizer, a não ser que nós fizéssemos uma reforma política ideal para vigir daqui 4 ou 5 eleições. Aí os políticos de hoje fariam o cálculo. Nessa data eu já estou morto, passa. Né? Fora disso, não há a menor chance de passar. Mas também não faz mal persistir na democracia, com qualquer institucionalidade, faz parte. Por exemplo, há uma condenação do sistema proporcional no Brasil e os alemães estão estudando o sistema eleitoral brasileiro, vendo grandes virtudes no sistema proporcional brasileiro, porque permite uma taxa de renovação que na Alemanha não existe mais. Então, o parlamento alemão está na média superior a 70 anos de idade. O jovem não entra mais para a política, porque é o voto distrital, é negócio rígido e tal. A renovação também é baixíssima. Então, nada substitui um povo esclarecido, né, que dê cuidado no seu voto, lembrar todo dia que não tem nenhum político, desses todos que a turma acha que é tudo ladrão, todos são eleitos por nós. Então, se todos fossem de fato, infelizmente não são, né, assim tão debochadamente ladrões, tem uma coisa errada cá embaixo conosco. E não é bem o caso também. Não é? Cada um sabe separar o seu. Mas vamos voltar, Mas eu tenho outra proposta, a ideia do recall. Essa palavra eu uso em inglês porque não há o correspondente em português. Mas isso é o seguinte, quando você compra um carro defeituoso, hoje em dia, aparece um defeito, a fábrica chama os carros daquele ano, daquela série, e traz para as oficinas de graça para corrigir. Faz o recall. Então, a ideia qual seria? Em direção a acabar com a mentira na política, ou pelo menos atenuá-la. Cada partido, cada candidato, dependendo do sistema de lista ou individual, faria uma proposta, né, de agenda e a registraria junto com a candidatura. Sim. De maneira que, se ele agir em contradição com o que prometeu, um conjunto de eleitores, independentemente de ser criminoso ou não, basta que tenha mentido. Pode requisitar a Justiça Eleitoral antes do tempo que ele volte para casa. Né? Isso é para não usar. Está em ótima companhia. Por exemplo, o jurista Fábio Conder Comparato é a favor do recall. Eu tenho grande afinidade com ele, já discutimos esse assunto em outra ocasião. Mas também não vai passar, jamais. Também não vai. Bom,